Tem o corpo para a dança? Os desafios do corpo e a coragem de começar a dançar. O que te impede de começar a dançar? Coragem? Autoaceitação para conseguir enfrentar o exercício e o desafio de estar de frente para o espelho se olhando durante pelo menos 1 hora? Conseguir apagar, silenciar aquela vozinha que te diz: você não dá para isso não. Você precisa emagrecer, fazer um exercício antes de começar a dançar, ou você não tem mais idade para isso. Frustração, exposição, decepção. Eu posso te dizer, pela minha experiência, que essas são as principais forças que fazem com que você não se permita a ter o prazer da dança. Mas não é só isso. Não se permita conhecer uma forma de buscar conforto para todas essas problemáticas, todos esses desafios do corpo e da autoestima. Quer saber como é que faz isso na prática? É isso que a gente vai descobrir nesse episódio de Sensual Hipcast. E para isso, eu tenho aqui na minha frente hoje 2 provas vivas, 2 alunas da minha aula Sensual Hip Dance. Eu sou Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Sensual Hip Dance, sou professora, artista, pesquisadora, doutora em artes da cena e lidero um bonde de empoderadas, alunas e também das minhas seguidoras nas redes sociais. Bem, as minhas 2 convidadas de hoje, eu posso dizer para vocês de antemão que elas são 2 mulheres corajosas. Sabe por quê? Porque para dançar, para balançar a raba, meu amor, você precisa se amar, ter a coragem de se amar. E você precisa se permitir dançar. É por isso que hoje, então, Isadora e Luísa estão aqui comigo. Deixa eu apresentá-las brevemente, depois elas vão falar, tá? Isadora, essa musa de laranja que me trouxe essa delicadeza aqui, ó, essa flor linda, rosa, pro nosso bate-papo. A Isa, ela tem 28 anos, ela é médica, formada em 2018 e está cursando a residência em neurologia. Ela é apaixonada pela arte de se expressar e é poeta nas horas vagas. Dá pra ver que ela é romântica, né, gente? Linda. Ela é muito querida, essa minha aluna, muito fofa. Luísa, meu amor, 29 anos, jornalista, pós-graduada em cultura digital. Trabalha com criação de conteúdos no seu projeto pessoal, podcast A Vida é Assim. A Lu me convidou já para bater um papo, então vão lá também conferir o podcast A Vida é Assim. E atualmente ela também é coordenadora de conteúdo da Vinci Shoes. É assim que fala? É sim. Bem, gurias, sejam muito bem-vindas. Quero agradecer demais o aceite, né, desse convite que fiz a vocês. Vocês são alunas que eu tenho um carinho muito grande e que eu enxergo em vocês a coragem. Porque a nossa força é justamente aquilo que a gente conseguiu vencer. E vocês, eu sei mais ou menos assim do que vocês já me falaram, mas eu sei que tem coisas que a gente vai levantar hoje também para compartilhar e para inspirar mais mulheres. Eu sei que tem muitos desafios que vocês tiveram que lidar e que lidam ainda hoje, assim como todas nós, só que algumas pessoas botam para baixo do tapete e outras têm a coragem de eu vou para essa batalha. Então, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, assim, falassem um pouquinho mais do que essas pequenas linhas, né, que li sobre vocês. E depois a gente vai para o tópico 1 da nossa conversa, começando pela Isa. Bora lá, Isa. Se apresente para o nosso mundo Sensual Hipcast. Não, eu já tô apaixonada nessa intro já. O começo do que a Gabi já vem falando, a gente já fica completamente... é exatamente isso, né? Então, como a Gabi falou, eu sou médica, sou paranaense, então formada no Paraná, vim para cá há pouco tempo justamente para fazer a residência em neuro, então cheguei aqui ano passado. E justamente a minha residente do 3º ano, minha R+, que é a Railene, que também é tua aluna, quem me levou para as aulas da Gabi, que realmente passou por todo um processo de mudança e de olhar para coisas que eu precisava olhar. O que a Gabi falou agora no começo, de se olhar no espelho por 1 hora e enfrentar muita coisa... É difícil? Mas é a chave para a gente dar aquele passinho para frente. Exatamente. Então, eu sempre tive, desde muito jovem, questões corporais, de buscar sempre emagrecimento. Passei, inclusive, por problemas de saúde, no sentido de bulimia, anorexia. Então, a alimentação sempre foi algo
com bastante dificuldade para mim, né? Briga. Uma briga, exatamente. O comer ou se alimentar, que é algo que a gente precisa para viver, para mim sempre foi uma luta, uma briga, algo que foi sempre um conflito. E justamente por questão de aceitação, de imagem, de corpo, né? Então, a dança veio não só da parte técnica, mas para me fazer olhar para tudo isso e transformar muita coisa dentro de mim. Transformar, que lindo. E Lu, apresente-se para nós. Então, bom, eu sou do interior, então nasci em Santa Rosa, que fica 500 e poucos quilômetros daqui. E lá em Santa Rosa, então, eu tive o meu primeiro contato com a dança, quando eu participei de um grupo que era um projeto social do SESI. Nesse grupo eu comecei a dançar, fiquei 10 anos, e foi um processo muito importante para mim, porque eu nunca tive muito problema, assim, com a minha autoestima, assim. Nunca tive muito isso. Eu sempre, assim como a Gabi, que eu entrevistei ela, eu sei, eu queria brilhar, né? Que lindo. Só que às vezes eu não encontrava muito meu espaço, e quando eu comecei a dançar... E como a gente vai brilhar, né? Às vezes a gente assim, tá, mas como? Exato. Qual é o meu brilho? O que significa brilhar? Eu sempre gostei muito de me expressar, e quando eu comecei a fazer dança nesse grupo, não foi, assim, algo imediato que eu, né, comecei me sentindo bem e tal. Eu tive um processo, inclusive, de... Hoje talvez se chame bullying, assim. Mas era mais relacionado a questões sociais mesmo do que em relação a corpo, enfim, outras coisas que não vêm, assim, ao debate. Mas teve um momento que eu me lembro muito bem, assim, que algumas meninas que me inibiam um pouco, quando elas saíram do grupo, da dança, foi um momento que eu me descobri. E aí, mais pessoas começaram a fazer parte, era um projeto social, né, como eu comentei, então crianças começaram a dançar. E uma vez eu ouvi as meninas dizendo que elas queriam dançar que nem eu. E eu pensei, gente, é o meu momento, eu tô sendo uma inspiração para essas meninas. Então foi, assim, acho que dançar foi a primeira vez que eu me senti realmente, tipo, poderosa, brilhando, assim, porque eu participei de muitas coisas na minha vida, muitas atividades, muitos esportes, que eu não tinha um desempenho tão bom, né? Por exemplo, meu irmão, eu era uma pessoa que ele é muito bem na aula, ele é muito bem nos esportes, e eu era colocada nas mesmas situações e eu não brilhava tanto. Então, quando eu descobri a dança, foi o meu momento. E aí, depois eu vim para Porto Alegre, acabei me afastando um pouco e voltei a fazer aula, então, né, no My House. Comecei as aulas com a Gabi em dezembro do ano passado, dezembro de 2021. E eu comecei a dançar no My House, acho que em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Esse é o ponto que eu tô bem interessada que a gente fale. Porque assim, ó, tem coisa aí, sabe por quê? Porque eu lembro muito bem da senhorita Luísa dizendo, eu vou fazer tua aula, mas não agora. Eu vou fazer tua aula. Eu me preparei. Mas eu ainda tenho que estar preparada. Então, esse é o grande tópico 1 até, Lu. Vou devolver a fala pra ti. Eu nem me apresentei muito assim, eu já fui falando umas coisas que aconteceram. Mas é bacana, tu vai poder sempre falar de ti entremeado aqui com a nossa conversa. Exato, porque o tópico 1 é justamente esse que tu tá entrando, que é como se deu o processo de começar a aula Sensual Hip Dance. E quais eram os desafios que te impediram no início de dar start. Porque as pessoas acham, eu acho que algumas pessoas acham que é assim, não, é fácil, eu vou me inscrever lá. Para algumas pessoas pode ser, mas eu vou dizer, para a maioria não. Existe uma preparação para isso, existe um permitir-se e existe um manter-se. Né? Tipo, a gente não é só a iniciativa, é como permanecer, porque não é que a aula, então, isso quer dizer que a aula é muito difícil tecnicamente? Não é sobre isso, é sobre esses... Estar disposta a fazer isso. E disposta a olhar, como a Isa disse, olhar para aquilo que a gente estava deixando de lado. Porque a gente vai se defrontar com essas nossas dificuldades, questionamentos, autoaceitação, será que eu sou boa, será que é pra mim? Então eu queria te perguntar um pouquinho, porque eu lembro de tu demorar alguns meses. Sim. Será que foi ano? Então, eu conheci a Gabi já faz bastante tempo, eu não lembro quando que foi. Acho que foi quando a Camila, uma amiga minha da faculdade, começou a postar uns vídeos. E aí eu comecei a ver e tal, comecei a seguir. E aí, deixei na minha cabeça, assim, um dia eu vou fazer aula lá e tal. E aí, então, em 2019, eu resolvi, 2020, eu resolvi que eu ia fazer aula lá. Comecei em janeiro, fazendo outra modalidade, e veio a pandemia, né? Aí cortou o meu planejamento, né? Mas aí, o que aconteceu? Depois, eu voltei, então, em 2021, quando reabriu, eu voltei. E o meu objetivo era, eu vou fazer outra modalidade para eu me ensaiar,
E o principal motivo que me levava a não ter coragem de fazer aula da Gabi Diga. é porque a Gabi me intimidava. E não, eu já vou explicar por quê. Revelações Isso foi uma coisa muito importante, assim, porque... Legal. Porque, assim, eu admiro muito a Gabi, acho ela perfeita, maravilhosa, deusa. E isso era uma coisa que fazia com que eu não tivesse coragem, porque eu não tenho a mesma desenvoltura, eu não tenho o mesmo corpo. A gente se compara, né? Então eu só vou poder começar quando eu for igual a Gabi, porque eu vejo a Gabi dançando bem, eu vejo a Gabi com o corpo que eu achava que deveria ter. Então, quando eu chegar lá, aí eu começo, né? Então, assim, isso era o que mais me inibia, assim, porque eu te acho tão maravilhosa que aquilo me afastava. Eu pensava assim, meu Deus do céu, gente, ela é intocável, eu não tô preparada, sabe? Pra tá perto dessa mulher. E hoje eu tô aqui na minha casa. É sobre isso. Então foi muito isso. E aí eu comecei a fazer as aulas, né? Eu comecei pelo funk. E aí eu comecei a entender que, assim, que a Gabi era uma pessoa como eu, como a Isa, né? E tu tem um jeito, né, Gabi? Porque tem muito na dança isso de que as pessoas... Elas têm são um pouco estrelas, às vezes, Sim. né? E isso acaba inibindo a gente, né? Com as nossas dificuldades e tal. E assim, tu é uma estrela, tu brilha, mas é o oposto disso, né? Tu é recepção, tu é aberta, tu é empática com as pessoas. Então, isso eu fui descobrindo ali quando eu tava nas aulas de funk, eu ia vendo a Gabi ali. Ela conversa com todo mundo, ela como ela é legal. Assim. E aí isso foi me abrindo, assim, né? Aí eu tinha colocado, então, uma data que eu ia até o final do ano passado, eu ia começar as aulas com a Gabi. E eu comecei em novembro. Até o final do ano eu vou. Até o fim do ano eu vou. Era o objetivo cumprido. Bateu a meta. E agora eu tenho feito todos os meses, desde que comecei. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, muito feliz. É porque eu acho que talvez tenha vamos supor assim, tu já acredita que a dança, gente, pra quem não sei, se você não é da dança e tá escutando o podcast, na dança não é tão incomum a gente ver um pouco de disputa de ego, essa questão de soberba, talvez, porque eu acho que a dança, a gente vai falar sobre isso, pra mim é um superpoder. Tá? É quase como se fosse assim uma super-heroína. Qual é o seu poder? A dança. Eu acho que a dança ela tem um poder virtual, um poder tão forte que eu acho que algumas pessoas realmente acabam tomando isso para um outro nível e pode ter essas relações de competitividade ou até mesmo de intimidar. E isso não é tão incomum quando tá falando assim, mas eu pensei que... Não, é que a gente também, quando tá dançando ali no vídeo, a gente é um personagem muitas vezes, e é a maneira que a gente se coloca. E eu tinha tido outras experiências até em outros lugares aqui, quando eu tentei dançar, que eu não me encaixei porque era tudo sobre a performance. Sim, né? O que então, valeria é o resultado final. Exatamente. E a perfeição, assim, né? E técnica e eu acho que estética. Pra gente, o que vale mais... Assim, o resultado, a performance é o que eu passo para estar ali. O processo. Né? Não é eu acertar um passo, Isso, eu acho, né? Isso, no meu entendimento. Isso. E isso não quer dizer que você não vai ter evolução técnica, né? Sim, mas sem pirar com isso, porque a gente tá ali pra resolver tantas pirações, né? Que essa é uma assim, ok, você vai se puxar, eu vou te ensinar, você vai aprender. Mas isso tem que ser de uma forma leve, tem que ser de uma forma que você quase nem perceba que está aprendendo, né? E você, Isa, me conta, como você chegou em Sense for Hip Dance e se teve algum desafio que te impediu ou te atrasou para começar, ou te deu medo, pelo menos, tremeu as perninhas? Conta pra mim. Exatamente, vários, né? Exatamente como a Lu falou, eu também já tinha passado, não só aqui, como desde mais jovem, assim, por várias experiências dentro da dança, geralmente muito curtas, né? Então eu começava alguma coisa, gostava, nossa, como eu me sinto bem, daqui a pouco, acho que eu não vou mais, acho que não tá dando tempo, quando eu vi já não tava indo, né? Então fiz um pouquinho de jazz, daqui a pouco fazia um pouquinho de tango, daqui a pouco fazia um pouquinho de heels, fazia um pouquinho, daqui a pouco ia. Nunca me percebi, inclusive, desistindo. Eu só tinha, nossa, como eu adoro dançar, mas eu desistia. Eu não estava dançando. Eu adoro dançar, mas eu não estava lá. Ok, né? Aqui, né, no dia a dia, na residência, sempre tentando buscar alguma atividade física, alguma coisa para me dar uma desligada e que eu gostasse de
de fazer, assim. E eu já vinha pensando assim, vou buscar alguma coisa de dança aqui, estou numa cidade tão grande, né, deve ter tanta experiência diferente para fazer. E na mesma semana, minha colega, né, que é a Rai, também começou a olhar a mesma coisa, né? Eu acho que eu falando com a minha psicóloga e ela falando com a psicóloga dela, assim. Em locais diferentes. Então, eu comecei primeiro em um outro local, cheguei a fazer umas 3, 4 aulas, e ela com vocês, né? Porque também uma outra colega nossa, que ela conhecia, ela já tinha Uma passado puxa a por ali. outra, Exatamente, assim. é sempre aquele, né, amarradinho. Então, eu tava ok, exatamente como a Lu falou, ia para um lugar, era bem técnica, era chegar, dançar, ir embora. Gostava. Ia lá, me mexia, super legal, mas não tava realmente ali dentro, sabe? E eu comecei a ver a Rai postando os vídeos, eu falando, que coisa mais maravilhosa, assim, aquela coisa de poder, aquela mulherada toda dançando, e eu, meu Deus, eu preciso disso, né? E foi aí que eu fui parar no My House. Por mais que desde o primeiro segundo foi muito bom, então desde o primeiro segundo foi animado, foi gostoso, o ambiente foi tudo muito bom, mas não foi nada fácil. Então, era bom por um lado, mas por outro, assim, começou a tocar em coisas que me incomodavam. Então, exatamente como a Gabi falou, não é um local que você vai dançar, que você vai aprender técnica? Mas você vai ficar ali, na frente de outras pessoas, na frente do espelho, olhando para você. Olhando para o teu corpo, olhando para a tua forma, olhando para o seu movimentar, olhando para o seu estar no mundo, desnuda completamente. Tu pode estar cheia de roupa, mas completamente aberta, desnuda e sem nada interpondo você no seu próprio olhar e na frente das outras pessoas. E isso começa a ativar muita coisa que está dentro de nós. Então, tudo aquilo que eu tinha de dificuldades em aceitação, em aceitar o meu corpo, de me achar que eu não era bonito o suficiente, que eu não era magro o suficiente, que eu não tinha jeito o suficiente, que eu não era delicada o suficiente para dançar, não é para mim, e aquela coisa de olhar para o outro, né? Então, ia lá dançar, tô legal, de repente eu olhava, nossa, mas ela dança tão bem, né? Nossa, mas ela tem um corpo tão bonito. Daí você olha para você, não me vejo ali, não é para mim. E você vai se boicotando. Aí você vai diminuindo durante a aula, vai ficando quietinha. De repente, tu tá arrumando desculpas, às vezes, para não ir. Porém, estar no My House, como é um local onde a gente tem tanto apoio, acolhimento, e a gente fala sobre isso, porque a impressão que a gente tem nesse momento é que é só eu que passo por isso. Então, só eu tenho dificuldade, só eu não me aceito, só eu estou com medo, só eu estou com esse turbilhão de coisa, enquanto tá todo mundo lá livre, leve e solto, dançando, se amando, maravilhosa, e eu não. E aí a gente desiste. Só que quando a gente está num lugar em que a gente está com um monte de mulher tão maravilhosa e com a Gabi à frente de tudo, e que a gente fala sobre isso, vamos falar, vamos conversar igual a gente está aqui hoje. As outras pessoas, no caso, nós, a gente pensa, opa, não sou só eu então. E de repente, como a Lu falou que alguém chegou e falou, nossa, eu te admiro, eu queria dançar com você. De repente, você que não se via sendo alguém que consegue dançar, que tem um corpo para dançar, que admirava só as outras pessoas, chega alguém e fala, nossa, você dança tão bem. Que é o que dizem pra vocês, né? Tipo isso assim, te vira uma chave. Não, e dizem mesmo, eu sei. E, gente, o My House, porque a gente falou o My House é o nosso estúdio. É o nosso estúdio de dança, onde eu tenho a minha aula Sensual Hip Dance lá. E o nome do nosso estúdio aqui em Porto Alegre é My House, o nosso Grupo My House, @Grupo My House. Lá é onde a gente se encontra. A gente chama de casinha, que o símbolo é uma casinha justamente porque é esse lugar de, ok, você vai lidar com seus desconfortos num lugar confortável, né? A gente sempre quis propagar essa ideia de oferecer esse lugar confortável para a gente viver os desafios da dança, viver os desafios da vida, viver os desafios do corpo. Então faz muito sentido tudo isso que vocês disseram. E o que tem na aula Sensual Hip Dance? Porque quando vocês chegam lá, vocês veem que tem coisas diferentes, ou tem coisas que fazem pegar confiança e querer ficar. Vocês sabem dizer o que tem na aula Sensual Hip Dance que te ajuda a destravar esses desafios, esses medos? Vocês sabem pontuar assim, isso. É possível? Tô pegando elas de surpresa, gente. Eu não sei. Porque eu já parei pra pensar sobre isso. Sobre, tipo... por quê, né? Eu gosto tanto daqui, né? Por que aqui é legal e por que aquela outra experiência eu não gostei, né? E eu entendo o porquê, mas eu não consigo explicar, assim. E eu acho que quando eu assisti os vídeos até... e isso faz parte do ambiente, justamente esse que a gente estava comentando, de muitos lugares, assim, serem tóxicos, às vezes, competitivos, né? Então, eu olhava os vídeos e eu pensava assim, não é assim.
Não, elas não são, assim, realmente tão legais, sabe? Não, a Gabi não é assim, ela deve ser uma chata, deve ser um nariz empinado, sabe? Eu juro que eu pensava isso quando eu via, assim. E aí eu comecei a ter contato com pessoas, né? Tanto com essa menina que eu comentei, que foi de quem eu comecei a ver os vídeos. Outras pessoas começaram a fazer umas aulas experimentais, assim, e falaram, não, mas é realmente, assim, ela não é um grupinho, não é uma panelinha, tipo... Sabe, é realmente todo mundo, assim, muito legal. E aí eu comecei, então, a desmistificar um pouco essa minha visão, assim. Só que eu não sei explicar o que acontece, assim. Se alguém me pede pra descrever a tua aula, eu não sei dizer o que ela tem de diferente. Mas eu sei assim, que eu é consigo tipo, sentir. faça para saber, né? Tem muita gente, inclusive, meninas, que me pedem, assim, ó... que vão lá até o nosso estúdio, My House, assim, eu posso assistir uma aula? Normalmente eu digo, não. Não. Se tu não vai fazer, é melhor tu não assistir. Porque tu vai ter, provavelmente, essa experiência aí, esse pensamento de olhar assim, ó. Ah, não. É muito poder pra mim. É que o poder que a gente ativa com a dança, ele é muito forte. Ele é muito cavalar, tá? E às vezes a gente quer buscar isso, a gente ao mesmo tempo, e tá sentindo que precisa, sentindo falta, ao mesmo tempo aquilo também nos assusta, sabe? Então eu acho que se a gente fica de fora olhando, a gente tem uma outra percepção, assim, que um pouco amedronta, talvez. Agora, quando tu tem a experiência de dentro, tu é aquilo, tu não tá vendo aquilo de fora, tu é aquilo. Então é completamente diferente. Tem as questões metodológicas e técnicas, né, minha como professora, da questão da própria condução da aula, mas tem uma questão energética ali, que é o tipo de energia que a gente ativa para fazer aquele trabalho, né? Para mim, desde o início do aquecimento até o final no alongamento, eu tô sempre pensando em emanar energias, tipo... de coisas boas, sentimentos bons, beleza, poder. Eu fico mentalizando essas palavras, sabe? E eu acho que isso faz realmente efeito, porque quando vocês falam, eu não sei exatamente descrever, mas eu sei comparar, pelo menos sabe o que tu não gosta. Então é o contrário, né? Tipo, o que tem é o que tu gosta. E é muito nesse nível sensorial, sensível, sensual, experimental. Se tu tá de fora, tu nunca vai saber. Concorda, Isa? Com toda certeza. E os nossos momentos de solos, né? Eu acho que é a hora que... É um bom momento. O negócio ativa tudo, né? Porque justamente você olhar de fora é uma coisa, você dançar é outra, você ir lá sozinha e fazer aquilo... É foda. É difícil, mas tu descobre que tu consegue fazer coisas que tu não sabia. Você se vê com um olhar completamente diferente, né? Então, a Gabi tem todo esse poder, mas ela divide o poder e ativa ele em cada uma de nós, né? Então... a gente tem que lidar com muitas coisas, mas a gente, quando se percebe conseguindo fazer algo e depois assistindo nos vídeos em casa, a Gabi sempre se filma, a gente não começa, ai, não, tenho vergonha, aí filma, olha, ai, não sei se eu gostei, daí é um processo, daqui a pouco filma, olha, gostei. E quando o filme vê que tá melhor de do que repente, imaginava. olha... isso é Exato. sublime. A gente olha assim, nossa, E como tá vocês melhor. dizem? Que tá bom, exato, eu saí achando, ai, foi muito ruim. E como vocês dizem isso? Eu acho isso incrível. Vocês muito mais falam, nossa, fui ver no vídeo e amei. Do que E falar, eu achei que tava muito bom melhor. e não gostei, né? É o contrário. É o contrário. Né, exato, porque normalmente assim, ai, tava me achando maravilhosa, vou ver os vídeos, ai, que horror. Não, eu vejo que é muito o contrário. Pra ver o quanto, na verdade, tu já tem aquele poder. Ele precisa ser ativado e incentivado. Mas se eu vejo de fora, eu fico muito contaminada com os meus pré-julgamentos, os meus preconceitos e as minhas experiências passadas. Então eu já... esse lugar é de muito poder e talvez seja de muita disputa e de muita competitividade. Não vai ser um ambiente saudável. Eu não vou conseguir lidar com os meus desafios, as minhas fragilidades aqui. Talvez role tudo isso, né? Nesse turbilhão, assim. Exatamente. Não, eu acho que não só rola, como tem pessoas que me dizem que não conseguiriam estar ali, assim. Amigas minhas... Que nunca foram dançar. Ou que foram e fizeram um mês e disseram, Lu, eu amei, mas assim,
não é o meu momento, eu não tô preparada pra me entregar dessa forma, assim. Muitas pessoas já me disseram isso. Porque uma vez eu comentei com a Gabi que isso é bem impressionante até. Fui uma vez numa janta, eu acho, e as meninas começaram a comentar que elas olhavam do meu destaque da dança e encaminhavam uma pra outra, porque elas achavam muito legal e elas não conseguem ir lá dançar. Então, assim, é algo realmente... É tipo uma terapia, né? A gente tem que estar disposta, assim, a se entregar para descobrir algumas coisas, né? Que a gente não sabe nem muito explicar, assim. Mas é esse olhar puro, né? Sobre a gente, eu acho. E que não é fácil da gente fazer, né? Porque a gente se vendo ali são problemas que a gente leva pra vida também, e vice-versa, né? A forma de encarar as coisas é a forma que a gente encara na vida, né? E deixar doer, porque é aquilo que a gente precisa olhar, né? E que cada uma ali vai estar com os seus conflitos internos, com os seus problemas, né? Isso. De que, eu tenho um monte de coisa dentro de mim, então sou só eu, tá todo mundo bem, feliz. Não, né? Aquela pessoa que tu tanto admira tem os conflitos dela, tem as questões dela, tem os medos dela. Assim como exato. Assim como as líderes, assim como as professoras também. Eu mesma, eu tive os meus desconfortos em relação ao meu corpo também. Ixi, muitos começaram na infância, cada uma pelos seus. Eu acho que isso é uma coisa das mulheres, não importa, né, como é o seu corpo, tu vai sempre ter um questionamento. E eu, meninas, via muito bailarinas pequenas. Muito assim, bailarina mais baixinha, e eu achava aquilo lindo. Olha como ela é pequenininha, como ela consegue ser explosiva, olha só a flexibilidade dela, ela vai no chão, ela volta, nossa, olha os movimentos dela. E eu, toda grandona, né, eu tenho 1,75 m, 77, e tenho braços compridos, pernas longas, sou alta, o meu movimento não fica igual, por exemplo, ao lá da Amanda Araújo lá dançando lá do balé da Luísa Sonza ou a Ohana. O meu corpo é diferente. Não quer dizer que eu não vá poder dançar semelhante, porque tem muitos passos que a gente dança semelhante, mas eu encontro o meu jeito de fazer aquela movimentação. E eu descubro o que fica bem em mim, o que fica esteticamente perfeito para encaixar no meu corpo. E não é que tem movimentos que não ficam e movimentos que ficam. É como eu faço e como eu me aceito e como eu me olho. Eu dizia assim, nossa, sou mongolona, sou muito alta. Eu dizia assim, nossa, eu pareço um bonecão do poço dançando, né, quando eu era mais nova, assim. E é muito difícil para a pessoa, principalmente alta e mais jovem, quando é criança, coordenar o seguinte sentido: onde acaba o movimento. Como eu comecei pela dança do ventre, e a dança do ventre tem muita ondulação, muito braço, era uma coisa assim, ó, eu recebia nas avaliações de dança, quadril, 9, 10, 9, 10. Braço, 3, 4. Aquilo ali eu dizia, meu Deus, mãe, o que eu faço com os meus braços? Até que um dia eu enxerguei uma bailarina comprida, com os braços longos, e achei lindo. Então é muito neste lugar da identificação, né, de você se sentir ali, ok, agora eu enxerguei alguém parecido. Por isso que às vezes também, eu olho, não combina com o meu corpo, não é igual, ok, mas alguém ali naquele grupo ou eu mesma vou ser a primeira protagonista. Pra chamar mais gente. Exato, e eu também vou ser, como é que eu vou dizer? Eu sou a representatividade aqui, olha só a minha importância. Né? Então, a gente também que trabalha com isso, a gente também, e volta e meia tem que se cuidar, tá? Volta e meia a gente tem que ficar se policiando. Tá, mas eu tenho uns braços hoje, eu conquistei minha ondulação. Vou usar meus bração, vou usar minhas pernas, vou usar isso. A gente tem que se amar. A gente tem que incentivar e focar naquilo também que... Onde é o meu chão, onde é o meu pertencimento. Essa olhada aqui é legal. Esse meu jogado de cabelo. Esse meu redondinho. Se valorizar mesmo, a gente aprende muito isso na dança. O nosso tópico 3 é, então, perguntar para vocês como é que vocês se sentem hoje. E quais são os impactos positivos em outras áreas da vida? Porque a gente até agora falou bastante sobre a questão da própria dança, de dentro da dança para a dança. Mas existe algum ganho fora da dança que foi graças à dança? Porque, assim,
Vocês poderiam escolher outra coisa para trabalhar o corpo, para trabalhar a mente. Vocês poderiam escolher luta. Vocês poderiam escolher o quê? Yoga? Vocês poderiam escolher. E vocês podem escolher. Mas por que a dança? E o que a dança, só ela, vamos dizer assim, conseguiu? Ou o que ela te trouxe de diferente e que vocês se sentem assim hoje e positivamente em outras áreas da vida também? Primeiro de tudo, me sinto maravilhosa. Primeira pergunta, é isso que eu queria só deixar claro. E essa é uma frase que eu não me imaginaria dizendo há um tempo atrás, né? Então, o meu conflito comigo, com o meu corpo, sempre foi muito grande. E de repente, eu me perceber, olhando hoje, agora mais recente, vendo os vídeos, vendo as fotos, alguma coisa, e vendo o quão eu me acho maravilhosa dançando, é algo inacreditável. Porque o meu corpo é o mesmo de antes. Eu sou praticamente a mesma pessoa de antes. Que legal. Mas o meu olhar sobre mim mudou completamente. E é isso que eu, inclusive, esses dias vinha pensando, tá, mas o que tá de diferente? Porque essa pessoa é a mesma que lá no começo eu criticava tanto, eu não conseguia usar um shorts, né? Eu lembro até hoje, a primeiro dia que eu mandei mensagem pra Gabi, que eu tava, assim, em casa fantasticamente feliz porque eu tinha usado um shorts fazia muito tempo que eu não usava, porque não é pra mim, eu vou mostrar um monte de perna, um monte de pele, um monte de coxa, e barriga, e não posso, e é curto, e pros outros é lindo, mas pra mim não. E o dia que eu consegui e fui, que linda que eu fiquei, sabe? E isso começou a virar um processo de se amar, de se gostar, e isso muda completamente, porque você para de ser a pessoa que, claro que todo dia isso é trabalhado, mas que tanto se critica, que se vê de forma rígida, eu não posso, eu não consigo, não sou para isso, e começa a virar tua amiga, começa a te olhar com carinho, começa a virar tua fã, começa a olhar para ti e falar, eu confio nessa pessoa que eu tô vendo ali, porque falou assim, ela eu virei boa. a minha fã número 1. Eu achei Exato. a coisa mais linda isso. Exatamente. E é bom, gente, mulheres, eu vou dizer pra vocês, é muito bom se olhar num vídeo dançando e dizer, meu Deus, como eu sou linda, obrigada. Eu juro, eu me olho assim, eu olho as gurias e eu digo, que gurias mais lindas, que meninas mais lindas, olha só como elas estão transbordando. É sério, eu me encho de adrenalina só de falar disso, assim, porque eu fico emocionada, porque eu acho isso, eu vou dizer, eu não conseguiria viver sem isso. Eu não conseguiria viver sem... Não é que todos os dias eu me olho e digo, nossa, como eu tô linda, nossa, estou perfeita. Não é sobre isso. É sobre ter esses momentos e ter a confiança de novo. Não. Eu realmente sou especial. Não, realmente. Olha que legal o que eu tô fazendo por mim. Exato. Isso é muito prazeroso. E é uma relação, né, Gabi? Igual qualquer relação externa, seja com amigo, com namorado, com família, perfeito, você vai alimentar. Tu não chega a pessoa assim, virei tua amiga hoje, agora tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não, eu vou cuidar, eu vou lidar com aquilo, eu vou criar momentos para que aquilo cresça, né? E aconteça mais e mais vezes. É a manutenção dessa confiança, né? E a gente vai alimentando essa relação conosco, né? Através da prática da dança. Através da dança, né? Estando perto de pessoas que falam sobre isso, estando perto de pessoas que te trazem esse sentimento. E nesses dias que sim, acontecem muito, né? Não sei se eu gosto de mim, não sei se eu não tá legal, tô triste, queria mudar isso. Ok, e faz parte da vida, né? Normal, Esses altos e baixos. Isso te joga pra cima, o lá de cima te joga pra baixo. E esse deixar fluir, mas saber que nesses momentos, se acolher nesses momentos, estar perto de pessoas em que te voltam com aquela sensação boa, que te dá aquele próximo estímulo. Perfeito. É o suporte, a rede, né? Eu me elevo com pessoas. Assim... Sim, espiritualmente, com Deus, com o universo e com pessoas. Porque quando a gente, vamos supor assim, fala com Deus, quando a gente reza, quando a gente medita, a gente se enche também de amor para trocar com as pessoas. A gente começa a ver, nossa, como eu amo fulano, nossa, como é bom. A gente começa a perceber, né? E a relação com os outros também é o que me eleva. Às vezes eu tô meio pra baixo, ou não consegui fazer aquilo. Vou dar uma olhadinha em fulana. Pra dar um up. Vocês não têm isso também, assim, muito, sabe? Aquela pessoa que brilha, que é isso. E a gente tem isso com a dança, né? E ou também,
vou ver um vídeo de dança, vou ver um vídeo bonito. Ou quando eu estava dançando e me senti, né, bem. Antes de vir aqui, eu tava vendo os meus vídeos. Ai, que linda. E é uma coisa, assim, pra reativar aquela coisa assim, não, eu quero reativar aquele calorzinho interno, aquela coisa do gosto de mim, e de tu se olhar assim, tá, lembrei, que coisa boa. Né? E tu volta pra aquilo, assim, então... Ativar, né? Antes de passar pra Lu, agora tá meio na moda, assim, ative o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo da não sei o que, porque existem várias questões, né, de arquétipo, tem o arquétipo da publicidade, que as pessoas ficam confundindo com os arquétipos, esses, assim, da Cleópatra, da não sei o que lá. Esse cara se ativa, entendeu? Sim. Olha, a dança é uma maneira de tu encontrar, assim, vou ativar a Isadora aqui em mim agora. Várias delas. A verdadeira. Várias. Hoje qual eu quero que hoje? Vai dançar a Cardi B. Hoje eu quero a que vai dançar J-Lo. Hoje eu quero a que vai dançar toda mais sensual, né? Então, assim, tem várias, né? E tu se permite, né? Essa pode, a outra também pode, né? Pode ser... E a médica também pode. Pode, exato. E uma não inibe a outra, uma não desvaloriza a outra. Eu tinha muito isso, Gabi, antes não desvalida. Parar de falar. Exatamente. Uma visão sempre muito rígida, no sentido... A minha formação e tudo sempre muito voltada para o trabalho, para o estudo, e ok, mas porque eu via isso como sinônimo de valor, né? Então, o trabalho, o estudo é sinônimo de valor, de seriedade, e outras coisas não. Gosto da dança, gosto, mas aquilo ali não me dá credibilidade. Exatamente, aquilo ali não mostra que eu sou inteligente. Não me alavanca para algum lugar. Aquilo ali tira o meu valor. E eu nem sabia que isso estava dentro de mim, que esse preconceito estava dentro de mim. E eu só me preocupava com esse olhar da outra pessoa, o que a pessoa ia achar de me ver dançando. Poxa, ela é médica, ela tá lá dançando de shorts curto ou de body, né? Mas eu me preocupava com isso porque estava dentro de mim, porque eu via isso como algo ruim. Perfeito. Quando isso veio para a consciência, opa, não quero carregar isso. E tu deixa de lado. Isso para de ser um problema, de que aquela pessoa que dança é a mesma pessoa que vai no hospital, que é a mesma pessoa que está em casa com a família, que é a mesma pessoa que gosta de escrever poesia, que é a mesma pessoa que pode ir num show de qualquer estilo musical, e que elas convivem e fazem parte, e todas elas trazem uma satisfação, trazem um equilíbrio, e fazem com que eu seja mais completa. Então, permitir que essas pessoas todas venham à tona e conviver juntas é um processo de liberdade sem preço, assim. Eu tenho o poder de fazer isso porque eu consigo e porque é permitido. Então, é um permitir-se que é um caminho sem volta. A hora que você sente isso, eu posso, olha só, eu posso. Liberdade. E quem não deixava eu poder, era eu mesmo. A marra que estava lá, que não estava permitindo, era minha. E se é minha, só eu posso tirar. Ai, que lindo, que lindo. Chegou a ficar um silêncio. Tô até impactada, não sei nem o que eu vou falar. Lumas, conta pra nós, então, como é que tu se sente hoje e quais são esses impactos que a dança te trouxe, como é que eles reverberam em outras áreas da tua vida? Eu tava pensando antes de vir pra cá, assim, né, algumas coisas que eu ia falar, ensaiei, assim, no banho, né? Sempre. Faço isso, eu também. Assim, né? Eu ensaio até dança no banho. Mas, não, uma coisa, assim, que eu acho que dá pra comparar, né, de uma forma mais prática, é que, assim, talvez a dança junto com a minha terapia são as únicas horas que eu tiro exclusivamente para mim, na minha vida, né? Então, assim, eu ainda, por exemplo, não vivo tanto esse processo da Isa, de se amar muito ali dançando. Eu não tenho isso ainda. Gosto, beleza, mas eu tenho agora vivido momentos, assim, um pouco mais duvidosos com o meu corpo, porque eu tô um pouquinho mais velha, porque não é mais tão fácil eu ter o mesmo corpo que eu tinha antes, né? Então, tem várias coisas, assim, que mesmo que eu veja outras mulheres lá que eu acho lindas, né, e que tem corpos diferentes do meu, às vezes o meu eu não acho porque tá diferente e eu não era acostumada a ver, né? Ou não era acostumada também a estar ali me movimentando daquela forma, então isso me faz enxergar o meu corpo de outro jeito, assim. Mas para mim é uma terapia, uma meditação ativa que eu tenho, assim, indo na dança. Eu faço 100% por prazer, mas eu me coloco compromisso também de fazer, porque é algo que eu... compromisso. Um hobby sério, a Gabi fala, é o hobby sério de vocês, né? E, assim, é algo que tem transformado muito a minha saúde mental, assim. Desde que eu comecei a fazer dança, eu sou uma pessoa muito melhor, assim. Em muitos sentidos, eu vejo que eu sou muito menos ansiosa, os problemas, eles viram mais práticos e mais fáceis de resolver. Uma, porque eu tenho os meus próprios problemas na dança, que eu resolvo ali, né? Uma aula depois da outra, a gente vai vendo que vai resolvendo.
Segundo, porque eu acho que é aquele momento de a gente parar, de sair do turbilhão do dia a dia, né? E se centrar um pouco, assim. Eu, muitas vezes que eu chego na aula, eu chego direto do trabalho, então eu tô completamente... Aí eu passo por aquele momento, assim, que eu vou baixando a minha adrenalina. E aí, aquele vira o meu universo, assim, sabe? Nada mais acontece. Não dá pra pensar em outra fora. coisa, né? Tu tá focada ali pensando no tempo, Isso. não consegue pensar no que fez antes, o que vai fazer depois, não dá, né? Não dá. Nada mais Desliga. acontece, tipo, ali fora, porque agora é aqui dentro, assim, sabe? É eu fazendo algo por mim, exclusivamente por mim, por saúde, por prazer. Então, pra mim é isso, assim, né? Que a dança tem me trazido... de certa forma, também esse empoderamento, porque aí que tá, eu não me gosto tanto, mas as pessoas que assistem acham que é perfeito, sabe? Que, meu Deus, eu também queria ir, né? Então, assim, tem essa, pra mim, eu vivo essa dicotomia agora, assim, né? Que eu acho legal, não acho que é 100%, não é o resultado que eu queria, mas não me incomoda ver, então, tipo, eu gosto de ver, né? Mas eu ainda tenho uma visão de mim diferente do que as outras pessoas, né? E isso é algo que eu me pergunto por quê. Então, assim, pra mim eu ainda não sei muito explicar, porque eu sempre fui muito extrovertida, sempre gostei de aparecer. Mas, por exemplo, eu sou a menina que eu vou numa balada, eu fico tímida. Tu fica tímida na balada? Eu fico. E me dá um branco e eu não consigo dançar, assim, eu não sei, parece que eu simplesmente não sei. Então, eu tenho algumas questões que eu ainda não descobri, assim. Tem algumas pecinhas né? aí que a gente vai encaixar nas próximas aulas. Aí, Tem porque algumas é um coisas- quebra-cabeça. É. Não é um negócio que a gente recebe pronto. Comecei a fazer a aula e pum! Exato. Não, são várias pecinhas que a gente vai encaixando, desencaixando. É isso aqui, não é isso. Cadê a peça? Tá perdida em algum lugar. É um Então, a processo princípio, contínuo, né? A princípio, assim, eu nunca tive nenhum problema com autoestima, por exemplo, eu sempre... isso é uma visão muito pessoal minha, né? Que eu sou muito criativa, venho muito desse universo, assim, então, por muito tempo na minha vida, eu sempre era um pouco diferente, assim, né? Das minhas amigas, mas eu me achava mais bonita que elas. Porque elas eram o padrãozinho, assim, todas iguais, Entendi. e eu era diferente. Tu sabia que Né? tinha um diferencial teu. Isso, então eu sempre me achava assim, mas agora que eu me vejo mais e que eu me vejo talvez mais como mulher também, né, mais velha, 29 anos, enfim. Mas é engraçado falar mais Mais velha. velha. É que isso eu tava falando assim. É que ela tá adolescente, falando em comparação, quando né, jovem, com né? sim, Hoje que eu 14 já anos. sou mais mulher, enfim, Mulher, né? mulher. Tenho, enfim, 29 anos. Mas é um pouco jovem mulher. diferente a minha visão sobre mim, que eu ainda não sei qual é, porque tem algumas coisas, assim, que não sei até que ponto que eu não tenho problema de autoestima, sabe? Porque algumas coisas eu ainda não descobri, assim. Então, a dança tem me ajudado também a pensar sobre isso, assim, né? Sobre o que pode me travar, por que eu gosto tanto disso, de ser o centro das atenções, e em alguns momentos me bate um pânico, assim. Então, para descobrir. Vamos descobrir. Por isso que, bem como disseis, é sempre uma manutenção, né? A gente tem que estar dançando. E eu acho isso assim, ó. Esse se permitir e dedicar-se, isso é poder. Isso é empoderamento. Esse processo, né? Esse processo eu vou me alimentar semanalmente, né? Aquelas minhas 2 vezes por semana, ou as minhas 3 vezes por semana. Tem gente que dança mais, mas enfim, eu tenho aquele meu momento e ele é meu. As pessoas que têm isso, eu digo que elas têm, bem como a Isa falou, um hobby sério. As pessoas mais interessantes que eu já conheci e já vi, elas têm algum hobby sério. E tanto que às vezes elas até se apresentam, assim. É interessante que a Isa fez no textinho dela, ela disse assim, ó, né? Eu sou médica e poeta nas horas vagas, né? É muito interessante quando as pessoas se apresentam, é minha identidade. Eu posso não ser, vamos supor, uma aluna, né? Eu posso não ser profissional da dança, mas a dança é a minha identidade. É muito importante a gente ter algum hobby sério, que não é aquela coisa assim, eu vou, às vezes eu não vou, eu apareço, às vezes eu não apareço. Não, aquilo ali me faz bem e aquilo ali precisa ser repetido. Eu acho isso luxuoso, sabe? O luxo hoje tá em se fazer bem para si e não para postar para os outros necessariamente, não para mostrar para os outros, ainda que a gente poste, a gente ama também fazer isso, mas é mais por um reforçar de identidade. Olha quem é a Lu. Exato.
Aqui tem lá o destaque da dança. Olha quem é a Isa. É aquela médica super poderosa que dança. E que tem aquele bonde daquelas mulheres. Dararararará. Então, eu acho que quando a gente também decide se mostrar, é também uma extensão, uma projeção desse poder, né? Por isso que a gente sempre, eu digo pra vocês, se filmem, se olhem e postem quando possível, porque isso reforça o nosso lugar, a nossa identidade. Quando a gente bota a público também, são novas barreiras também que a gente tá quebrando e tá comunicando pras pessoas, assim, né? Tipo, olha, essa sou eu. E a gente né? já Não? chegou num patamar, né? Pra poder compartilhar e tornar isso público, um certeza. passo já foi dado, porque muita coisa aconteceu antes daquilo ali. Né? Antes da gente se desprender. E essa que é a questão, assim, hoje em dia eu posto até coisa que eu fiz errado, né? Claro, Exatamente. E eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar, mas assim, é muito mais isso de o que eu mesma tô pensando sobre aquilo ali, né? Perfeito. E aí, muitas vezes eu coloco vídeo assim com algumas meninas, a gente fica em alguns cantos, né? Todo mundo tem o seu cantinho preferido, assim, da sala. Seu lugar na sala. Então, às vezes, aparecem várias, as mesmas no vídeo, assim. Que são meninas que dançam há muito tempo, por exemplo, e aí eu super me comparo, né? Não de uma forma ruim, mas Sim. eu penso, nossa, que legal, são anos, né? Quero um dia ser assim. E quem assiste os meus vídeos, por exemplo, Não tem não essa faz isso, Se sabe? compara contigo. É, tipo, A mesma não pessoa vê que tu olha, eu tô... olha pra ti, Então, assim, né? é uma visão muito da gente mesmo, assim, sobre a nossa régua, né? Assim, aonde que a gente tá se colocando ali, porque as pessoas, pras pessoas, tá... Não que o que importe, né, é as pessoas, mas assim, a visão das pessoas sobre a gente também importa, né? Também pode. Não é só a minha claro. visão A gente sobre vive mim, em que comunidade, sim. né? A gente Né? tá num Então, contexto, a gente não tá sozinho. Por isso né? a dança, acho que também é um processo, assim, de empoderamento e de terapia, porque também é a gente olhar um pouco o que os outros enxergam na gente, que a gente não enxerga às vezes, né? Exatamente. Então, isso que eu acho que é o mais legal, assim, essa troca de a gente tá ali, né, se expondo, mas ninguém tá se julgando, né, em nenhum momento, assim. Então, isso é muito difícil da gente achar hoje num ambiente, assim, né? São muito poucos que têm isso. E quem não tem essa maturidade, ou eu digo que é uma maturidade espiritual, assim, Sim. da gente estar ali. São pessoas que não duram, né? Às vezes a gente vê, tem umas que começam, a gente sente quando baixa, assim, a energia, né? E não é nem que a pessoa não serve pra isso, não está preparada Não tá momento. para preparada se entregar, pra isso. né? E esse olhar, essa preocupação, às vezes é algo que nem existe, né? Às vezes é algo que tá totalmente em nós, assim. Eu até falei pra Gabi um dia, o quanto eu me preocupava de, vão ver que eu tô dançando, vão achar que talvez eu não seja uma boa profissional, vão achar que talvez eu não seja uma pessoa séria, e todo um monte de coisa, assim, na minha cabeça, o que meu pai e a mãe vão pensar de estar dançando ali, de calcinha e sutiã, de tudo mais, o que o pessoal do hospital vai pensar, e de repente você começa a postar, e daí aquela pessoa do hospital que tu tava tão preocupada, vem te perguntar informação porque achou tão legal que queria fazer Que quer também. também. Aí você olha assim... Aí vem a tua mãe e fala, nossa, ousada aquele teu body branco, né? Daí, de repente, assim, esse problema todo estava só na minha cabeça. Nem existia, Exato. né? Isso te dá uma abertura tão grande, assim... Então, eu não quero mais essas coisas. Se sou eu que tô carregando sozinha, tô optando por não levar. Porque tá me tirando possibilidades, né? A gente se priva tanto de achar que... Eu tinha muito isso, principalmente em relação... Tenho, né? Em relação ao corpo, assim... a gente colocar um certo corpo, uma certa aptidão, seja na dança, como algo condicionado. Então, eu só vou ser bonita quando eu for magra. Eu só vou ser amada quando eu for magra. Eu só vou poder postar um vídeo dançando quando eu dançar igual a Gabi. Eu só vou fazer isso quando. E isso a gente vai se cobrando de coisas e perde totalmente o processo. Quando a gente aprende a gostar do processo, a amar o processo, a olhar aquele erro e falar, tá, foi até engraçado ali o que eu fiz, mas opa, vou ajeitar isso aqui. E de repente sai melhor e você vai vendo que é uma construção. Isso te liberta muito, porque você tira essa condição do só chegar lá vai ser bom. Tanto porque esse lá nunca chega. A gente quer chegar num corpo, que a gente quer chegar num certo nível, a gente chega lá, a gente quer outra coisa, E a gente tá sempre buscando, assim. A hora que você olha assim, não, é bom agora, eu posso ser feliz agora, com esse corpinho aqui que eu tenho, ele dança, eu posso dançar agora. É igual a Gabi? Não é igual agora. É igual a Lu? Não, porque são pessoas diferentes, são experiências diferentes. A Gabi é professora de dança a vida inteira. A Lu já dança uma certa data. Alguém começou ontem, outra pessoa que tá lá, dança, dá aula de dança. E essa mistura, pra mim, ela é intencional.
É As difícil. pessoas perguntam, tá, mas eu quero pra iniciante. Eu disse assim, sim, aqui tem algumas que são iniciantes. Mas sério, mas olhando pros vídeos não parece. É, que tá todo mundo junto na Exato. mesma barca. A gente faz um trabalho aqui Tudo junto e misturado ali. de harmonia. E essas são provocações interessantes. Como tu vê alguém que começou há anos e tu tá começando agora, como é que tu olha? Como é que tu lida com isso? Né? E ao mesmo tempo, a outra pessoa também, que tá há mais tempo, como é que ela lida com a pessoa que tá começando agora? Tu tem que lembrar de ti quando tu começou, né? Então acaba também tendo esses momentos de ajuda, de uma ajudar a outra, de ser realmente um bom de um time, né? Um coletivo. Uma gritando pela outra, Exato. coisa mais gostosa. Tem algo assim, que eu acho bem interessante também, que isso é um insight recente que eu tive, assim, e parece simples, mas às vezes pra gente chegar, né, naquele insight, assim, esses dias eu pensei sobre isso, assim, cara, nossa, a Gabi, eu acho muito musa dançando tudo, mas como é que eu vou me comparar com ela, gente? Ela dança desde que ela tem, tipo, Exato. quantos anos, Gabi, que tu começou a Eu dançar? comecei a dançar, assim, com seriedade mesmo, aos 7 anos. Gente, como é Sim. que eu vou me comparar com uma pessoa Com que 7 dança anos mais eu de decidi, 20 tipo, anos? 7 anos eu decidi o que eu queria pra minha vida. Não pode ser o meu parâmetro, sabe? E assim, a Claro. Gabi também é iniciante em algo. Em várias coisas. Então, assim, isso me deu isso de também, assim, ver que cada um tem a sua história, né? E isso não só na dança, isso pra outros níveis da vida, assim. Todo mundo está passando por algo, né? Ou tem as suas dores. Nenhuma história é melhor que a outra. A gente tá todo mundo ali Nossa. buscando respostas. Não assim, tem né? certo e errado, né? E às vezes a gente acha assim, ai, mas daí eu achava muito que eu tava estragando a coreografia das pessoas. Assim, a segunda coreografia, eu chorei durante a gravação da segunda coreografia. Eu lembro até hoje. Porque a gente começou a dançar, de repente, ai, não tá bom. De repente, sim, eu tô atrapalhando o vídeo, elas estão filmando um vídeo tão bonito, eu tô atrapalhando, sabe? Atrás da Gabi. Exatamente. Daí comecei a chorar, assim, escondido, e fazia lá o negócio, tava meio chorando, sabe? E porque a gente se preocupa tanto, mas com coisas que às vezes nem fazem sentido. E daí, quando você se toca que não, cada uma tem o seu processo, e a Gabi não tá preocupada, assim, a Gabi fez do tal jeito e eu não fiz igualzinho, então ela não gosta do jeito que eu tô fazendo. Eu não fiz igual você fez, e não vou fazer, né? E eu tem tenho coisas que a gente E tem coisas que não vai é- conseguir fazer. É, e ai, meu tá Deus, eu tudo não abro bem. espacate, não consigo, não é pra mim, vou embora, sabe? Eu tenho dificuldade de rebolar, a Gabi sabe, eu ainda não consigo, e é o meu corpo, tudo bem, sabe? Tipo, eu não consigo chegar naquele nível ali. Exato. Talvez um dia eu chegue, mas assim, né, tem limitações que são às vezes físicas, motoras, que a gente tem outras habilidades, né? E falar isso que tu falou, assim, o se aceitar é totalmente diferente do tu se acomodar, né? Então não é, eu não sei rebolar, ou eu acho que meu corpo não tá como eu gostaria de ser, mas eu tenho que me aceitar, então não preciso fazer mais nada. Não, eu vejo o que eu tenho, eu posso querer e devo querer algo diferente. Então, eu me inspiro na Gabi, eu quero rebolar igual a ela. Eu quero mudar tal coisa no meu corpo, eu quero mudar qualquer coisa no meu jeito e vou atrás de buscar, mas eu faço isso como um processo de amor ao meu corpo, do tipo, eu gosto tanto de mim e eu quero mais do que eu não gosto de mim, eu me odeio, eu preciso mudar esse corpo, eu preciso mudar esse jeito, eu preciso mudar isso. Isso é um processo completamente diferente. Você querer buscar o seu melhor. Né? Exatamente. Isso, é o melhor até o nível que eu consegui. É muito isso pra mim também. E Lu, tu teria algum conselho a dar a uma mulher que está buscando aceitar o seu corpo e tá querendo começar a dançar, mas ainda sente medo? Tu teria algum conselho assim? Diga teu conselho. Depois aí olha. vai pensando isso aí que tu tem o teu minuto final aí pra falar o teu conselho. Provavelmente eu tenho esse conselho agora. Qual ele é, assim, porque... Fale do coração. Não, algo que eu digo pra quem me fala que, por exemplo, Lu, eu vejo, mas assim, eu não ia conseguir... O conselho que eu dou mesmo é que, assim, o momento vai chegar, sabe? Se a pessoa tá disposta e quer, vai fazer vai ter um momento em que vai fazer sentido pra ela se entregar a isso, né? Então, eu mesma, por muito tempo, posterguei, né? Então, eu vejo que apareceu e eu procurei no momento que eu precisava, né? Então, eu acho que também é se respeitar de entender que cada um tem a sua forma e o seu momento, né? Eu acredito muito que a vida, assim, ela mostra o que a gente tem pra resolver agora, assim. Então, assim, vai aparecer, eu acho, esse momento, né? Então, esse seria o conselho, assim. Esteja também. aberta. Esteja aberta, exatamente, estar aberto a receber esses sinais, assim, eu acho que seria o meu principal conselho. Porque também, né, a gente não tem que forçar ninguém e não vai ser igual pra todo É mundo, assim que né? é, porque deu certo pra mim, pra você é isso aí. Cada uma tem suas processo, pecinhas aí, pra sabe, juntar. né? Mas, e pra mim, assim, a terapia foi algo que
hoje, não que me ajudou a dançar, assim, mas eu comecei as duas coisas em momentos parecidos. E eu acho que uma não seria completa sem a outra, Uma sabe? busca complementou a outra. Então acho que assim como a gente se abre para uma terapia, por exemplo, acho que a dança é esse processo também, né? E só para finalizar, assim, todos os dias que eu saio da dança tem uma coisa que eu penso que é, ainda bem que eu vim. E eu penso assim, se a minha vida acabar amanhã, eu vou ter feito algo muito legal hoje. Oh, que legal. As horas antes vão ter sido muito plenas e legais, sabe? Então é muito sobre Esse é um isso, baita assim. incentivo. E tu, Isa? Conselho. Eu diria que para quem tem medo, e isso eu acho que provavelmente é todo mundo, é ir com medo mesmo, né? É pegar ele e, ok, o que tá me dando medo? O que a Lu falou assim, eu tenho isso aqui, mas eu não sei o que eu faço com isso aqui. E se tá incomodando, tem alguma coisa que tem que a gente olhar, sabe? Alguma coisa que tá travando outras na nossa vida, né? Esse medo de eu dançar, de eu mirar no espelho, eu deixar pro ano que vem porque agora não dá. Parece uma coisa boba, porque, ok, só eu não dançar ou dançar, ok. Mas a sujeira pra debaixo do tapete. E o que tá me fazendo não ir? E o que essa mesma coisa tá me impedindo de fazer em tantas outras coisas, né? Às vezes essa mesma coisinha pequenininha que tá ali é o que eu preciso olhar porque é ele que tá me impedindo de mudar no meu emprego, de progredir nele, de mudar, às vezes, num relacionamento amoroso, de abraçar oportunidades, porque aquela mesma coisinha pequenininha tá me impedindo. Então, se dá medo é porque tu tá no caminho certo, e porque provavelmente é isso aí que você tem que olhar. Né? Um paralelo muito legal que eu já fiz também, assim, nas aulas, é assim, eu, às vezes, coisas que eu... sei lá, no meu trabalho, tá? Processos que eu não sei como resolver, eles viram coisas muito difíceis. Eles viram uma coisa, assim... monstruosa. Desse tamanho. E, às vezes, é uma pequena movimentação, assim, a gente sair, né, ver um pouco de fora. Então, a dança foi a mesma coisa. Na primeira aula que eu fiz, ou nas primeiras 2 aulas, eu pensei, eu não vou vir semana que vem. Porque eu acho que vai ser muito, sabe? E não foi nem na Sensor Hip, foi na aula de funk, assim. Quando eu comecei a dançar, eu pensei, não vou vir semana que vem. Depois eu pensei, como assim que eu não vou vir? Eu tô, tipo assim, eu fiz 2 aulas e eu tô realmente achando e eu vou desistir, que sabe, é isso. 2 aulas. Exatamente. E isso me ajudou a lidar muito com esses problemas, assim, de tipo, cara, às vezes, beleza, uma aula eu não consigo fazer um passo, é meio ruim, não tô bem. Tá na outra... tipo, na outra eu vou aprender de novo, sabe? Então, tem tempo. É um pouco... tem tempo, tá assim, tudo pra bem. dar certo. Tipo, então, isso me ajudou muito a diminuir e deixar os problemas mais práticos, assim. Que lindo, que sabe? lindo. Então, a gente pode considerar assim, ó, permita-se, veja qual o seu tempo, mas abra-se para essas experiências e use o medo como um ótimo GPS de onde você deve ir. Tá com medo? Vai com medo. Mas busque também um conforto nesse medo, né? Que é você pesquisar também qual é o lugar ideal, como você se sente bem, qual é a dança que você quer buscar, né? A gente tá aqui falando, né, de Sensor Hip Dance, porque, né, é Sensor Hipcast, né? Mas, entenda, pesquise, entre, né, nesse universo para você se sentir pertencente e aí acolhida e aí pronta para todas as transformações que a dança e que Sensor Hip Dance vão te trazer. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Passou muito rápido. A conversa foi muito gostosa e prazerosa. Então, muito obrigada. Sigam dançando, sigam descobrindo tudo isso que vocês já sabem e principalmente o que vocês ainda não sabem, onde vocês podem chegar. E tenho muito orgulho da coragem de vocês. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui com esse episódio de Sensor Hipcast. Os desafios do corpo e a coragem de começar a dançar. Tem o corpo para a dança? É claro que tem. Assista e escute todos os outros episódios no Spotify, Sensor Hipcast, e também no site da cuboplay.com.br. Um beijo!